Hoje é quarta-feira, mãe, e eu a contemplo, Nossa Senhora da Pietà. Eu a contemplo aqui do presbitério, no fundo desta igreja, ao pé da cruz de Jesus. Contemplo o teu filho desfalecido. Quando não lhe deram colo, tu o deste. Quando não lhe limparam as chagas, tu o fizeste. Mãe, há tantos filhos e filhas que estão na mesma situação, mãe. Há tantos irmãos e irmãs que agora não têm a quem recorrer senão a vós. Tome-os nos braços, Nossa Senhora. Eu a contemplo com teu filho, mas penso que hoje estás a acolher todos aqueles que estão moribundos, todos aqueles que estão chagados, chagas físicas, mãe, coração machucado, cansado, abatido por essa pandemia. Nossa Senhora, Nossa Senhora, mãe da divina chagas, mãe da dor, mãe do sofrimento, mãe do Calvário, mãe das 7 dores. Aqueles que estão contaminados e estão esperando uma vaga para poderem respirar, mãe. Aqueles que estão padecendo, aqueles que estão sofrendo, as famílias que estão enlutadas e chorando. Nós te pedimos, Nossa Senhora, mãe das santas chagas, o que fizeste a teu filho, faça com eles. Nós te pedimos que cesse a pandemia no mundo. Nós te pedimos que tome os nossos governantes e que eles possam nos tirar dessa situação difícil com sabedoria, com discernimento, mas também na crise das empresas e dos empregados. Nossa Senhora, Nossa Senhora das Santas Chagas, teus filhos estão morrendo. Ajude-nos, favoreça-nos, ajude-nos a confiar em Deus, pois a vitória vem depois da cruz. Filhos, e é sob o olhar maternal da Virgem Maria que vamos nos debruçar sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma continuidade de ontem. Ontem, Nosso Senhor, antes de ontem também, foi criticado por trabalhar no dia de sábado, por curar, por fazer o bem. E Nosso Senhor diz com todas as letras: meu Pai trabalha, eu também vou trabalhar. Dizendo no primeiro momento que a obra de Deus não terminou na criação. Para aquele momento, a primeira criação assim o foi. Mas a história da salvação é um desdobrar de Deus, recriando o homem que perdeu a amizade com Deus. Pelos profetas, pela palavra anunciada, pelos sinais e prodígios, até a chegada de Jesus. E Jesus nada mais é, nem mais nem menos, do que o próprio Deus. Aqui é demais, Padre. Foi quando, se nós lembrarmos um pouquinho, quando Nosso Senhor, naqueles últimos dias, estamos na Quaresma, naqueles últimos dias Nosso Senhor foi levado entre genro e sogro, Anás e Caifás, a noite inteira, indo para lá, indo para cá. Foi quando um deles disse blasfemo diante de Pilatos. Ele se diz ser o Filho de Deus. Ele disse hoje no Evangelho:
O que ele fala hoje no Evangelho será a acusação dele diante das autoridades, e vai ser o fim de sua vida. Eu digo que para nós parece, e aqui eu vou apelar um pouco, é meio tênue, mas Jesus Cristo é Deus. E hoje o texto reforça alguns pontos sobre a Santíssima Trindade e a sua união, a união de Jesus com o Pai. Ele é igual ao Pai, porém distinto. Ele é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. Verdadeiramente homem a gente aceita, mas Jesus Cristo verdadeiramente Deus, igual a Deus, mas pessoa diferente. O Evangelho fala isso. É o mistério da Santíssima Trindade. Mas é hoje que nosso Senhor se aproveita de uma acusação para revelar a sua identidade divina. Por isso Jesus Cristo é intercessor junto a Deus, mas Jesus tem o poder de ressuscitar. A vida eterna vem por Jesus, a salvação vem por Jesus Cristo. Filhos, isso é tão sério, porque nós podemos, é verdade, dizer há salvação fora da Igreja Católica. Há salvação, não se precisa dizer nulla salus extra ecclesiam. Não há salvação fora da igreja, existe, mas não há salvação fora de Jesus. Consegue perceber a diferença? Fora da igreja pode haver salvação, mas fora de Jesus Cristo não há salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida eterna. E é isso que o Evangelho enfatiza. O Evangelho de hoje, claro, de João, ele começa dizendo: o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará coisas ainda maiores, que ficareis admirados. Assim, atenção, assim como o Pai ressuscita os mortos, e Jesus foi ressuscitado, o Filho dá vida a quem Ele quer. Mas logo depois, Deus quer a salvação de todos, mas a salvação vem ali, passa pelo Filho. A salvação passa por Jesus. Foi quando eles entenderam: peraí, que ele seja um profeta nós aceitamos, mas nós também. Que ele fez milagres nós aceitamos, mas aí é demais. Dizer que não há salvação fora de Jesus, isso é demais. Eu te pergunto, eu não quero ser proselitismo. Uma coisa é ser proselitista, outra coisa é evangelização. Não confundamos a mesma coisa. Hoje, em nome de uma má compreensão do que é proselitismo, se esquece da evangelização. Se não é Jesus Cristo, então o que estamos fazendo aqui? Se não é Jesus Cristo a ser pregado, qual o sentido da nossa missão? Se não é o ponto de passagem, se Jesus não é o caminho, a verdade, a vida, o que estamos fazendo? Porque nosso Senhor é muito claro nesse texto: quem honra o Filho, o Pai honra. Quem ouve a palavra do Filho, crê nele, tem a vida eterna. Mas quem não crê, quem não aceita Jesus, quem não se abre à palavra de Jesus, já está condenado. Porque Deus condena, Deus não quer a condenação de ninguém, mas é uma autocondenação, é uma autoperdição. Nossa Senhora, nós queremos te pedir, mostre-nos teu Filho Jesus, e que nós não sejamos tímidos na evangelização, que não nos sejamos, por falta de coragem, de criatividade, de oração, não sejamos covardes, preguiçosos.
Hoje a igreja celebra São Patrício. Foi muito forte na Idade Média, mas ainda para os irlandeses. E eu diria que todo o Reino Unido celebra muito São Patrício. Hoje é um dia onde se coloca um trevo. Alguém vai falar, mas isso é superstição? Não, não é. Ignorância nossa. São Patrício foi um homem que, para exatamente explicar a Santíssima Trindade, valeu-se do trevo. O Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a história de São Patrício, ele, apesar de ser muito comemorado na Irlanda, ele nasceu na Inglaterra. Ele foi raptado pelos piratas. Viveu na Irlanda até que conseguiu fugir à Irlanda pagã. E foi se refugiar e quis ser padre no mosteiro. Foi muito difícil a própria possibilidade dele ser sacerdote. Foi quando, se tornando sacerdote no mosteiro, recebendo uma sólida formação, São Patrício, quando morreu o bispo da Irlanda, ele se ofereceu no ano 400 e meados de 400. Chegou num país que não conhecia o nome de Jesus Cristo. Sabe quantos anos ele já tinha? 50. Não teve guerra, não teve brigas. Ele, aqui eu te digo, porque Jesus é o Senhor, ele conseguiu em 30 anos, ele morreu perto dos 80. Ele conseguiu levar até o rei a fé em Jesus Cristo, criando mosteiros. Inclusive foi um método que foi usado por toda a Europa depois. Ele criava centros de evangelização, centros de espiritualidade. Você entendeu? Ele começou de dentro para fora, uma transformação de um povo que não acreditava em Jesus a partir da oração, do estudo, da formação, e criou mosteiros e mosteiros por toda a Irlanda. É impressionante perceber o amor de São Patrício. É verdade, reza a lenda que tanto na Irlanda não existe serpentes, não existe cobra. São Patrício é invocado na sua couraça de São Patrício. E eu agora vou repetir uma oração que ele fazia de manhã. E eu convido você, vem perto da televisão, vem perto do rádio. Uma oração que ele, como bispo, recomendou aos monges que o fizessem. A oração da manhã de São Patrício, ou se você quiser chamar, a couraça de São Patrício. Volta a dizer, é esse ardor que nos falta. Talvez estejamos sim vivendo uma situação onde ninguém quer saber mais de Jesus Cristo. As coisas estão assustadorosamente, estão tão assustados o povo, tão descrentes. Nós precisamos fazer um processo de nova evangelização. Mas eu quero rogar mais uma vez. Quero, ó Mãe, quero, ó Mãe, adorar as chagas de nosso Senhor e contigo aprender a confiar em Deus, pois a vitória vem depois da cruz. Levanto-me nesse dia, rezava São Patrício.
Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força na invocação da Santíssima Trindade, pela fé na tríade, pela afirmação na unidade, no Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e seu batismo. Levanto-me nesse dia na crucificação e sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força do julgamento final. Levanto-me nesse dia e clamo pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a me vigiar pelo caminho. Levanto-me hoje pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus a me falar, pela mão de Deus a me guardar. Levanto-me hoje pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só em grupo. Clamo hoje, só hoje, as forças de Deus contra o mal. Levanto-me, clamando que qualquer força cruel que me ameace o corpo e a alma, contra encantamento, contra o paganismo, contra a heresia, contra bruxas, contra magos, que o meu corpo esteja em Cristo e Cristo esteja em mim. Filhos, imagina todas as manhãs nós acordarmos com essa força de Deus a nos guiar. Que Nossa Senhora nos ajude a isso, porque fico pensando que Nossa Senhora, a motivação de acordar todo dia era zelar pelo seu filho. Que nós hoje repitamos o amor de Maria, a zelar pelo Cristo no rosto dos nossos irmãos. E para terminar, chegou até mim esse testemunho. Venho testemunhar uma graça recebida da Mãe de Guadalupe. No dia 20 de janeiro de 2021, eu fui padre, na novena perpétua de Nossa Senhora de Guadalupe, na missa do meio-dia. Padre, foi rapidamente dito: pede a graça que você precisa agora, Mãe de Guadalupe. E eu pedi Nossa Senhora de Guadalupe, dá um emprego ao meu marido. No mesmo dia à tarde, meu marido recebeu uma ligação no qual foi chamado para uma entrevista. E com a graça de Deus, intercessão da mãe, ele está empregado. Uma filha de Deus de Curitiba, agradecendo a graça de Nossa Senhora de Guadalupe, graça alcançada, graça testemunhada. Amém.